Revisão da vida toda do INSS. Gente, vamos conversar sobre esse importante tema hoje de forma bem tranquila, mas antes eu quero repercutir com vocês isso daqui. É uma decisão sobre tutela de evidência, conforme está aqui, concessão de tutela de evidência. Foi concedido, veja aqui na decisão, e eu vou explicar quando foi, por que foi e esse tipo de situação. Como que fica após tudo aquilo que aconteceu lá nas ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade. Olha essa decisão aqui, Ante o exposto, defiro, ou seja, concedo o pedido de tutela de evidência para determinar ao réu, leia réu aqui como INSS, que proceda, que faça a revisão dos benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição para essa pessoa. Já retorno aqui com vocês, vou explicar essa decisão, o que aconteceu depois, mas antes de tudo, já se inscreva no canal, deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E compartilha essa informação em suas redes sociais, em grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar de verdade e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Dito isto, venham aqui comigo. Estou no site do Supremo Tribunal Federal, gravo o vídeo em 4 de dezembro de 2022. Muitas informações desencontradas, por isso que nós temos que sentar, analisar para entender em que pé estamos no caso de revisão da vida toda. Veja, aqui no site do Supremo Tribunal Federal, na data de 18 de novembro de 2024, foi a última movimentação. Aqui está andamentos. A movimentação do processo foi conclusos ao relator. Os autos do processo estão conclusos ao relator. Isso significa que o processo está pronto para que o relator profira uma decisão. É isso que significa concluso. Pois bem, vamos lembrar o que aconteceu no caso revisão da vida toda. Tema 1102, que discutia a possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva. Qual é a regra definitiva? Quem acompanhou as minhas aulas, a regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 1991, quando essa regra for mais favorável do que a regra de transição. Regra de transição prevista no artigo 3º da Lei 9876, para os segurados que ingressaram no regime geral de previdência social, leia-se INSS, após a publicação da Lei número 9.876 de 99 e antes da reforma da Previdência de 2019. Essa foi a decisão, inclusive, com tese firmada. Aqui está, tudo isso que eu falei para vocês está aí, O segurado que implementou, ou seja, preencheu as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei número 9.876. Essa lei ela começou a valer em 26 de novembro de 99. E antes das novas regras, olha aqui, antes das novas regras constitucionais introduzidas, criadas pela Emenda Constitucional de 2019, leia-se Reforma da Previdência de Bolsonaro, tem o direito de optar, tem o direito de escolha pela regra definitiva,
caso esta lhe seja mais favorável. Regra definitiva, repito a exaustão, está aqui no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 91. Pois bem, extrai-se daqui que nós tínhamos duas regras, portanto, e o segurado podia escolher, dentre essas duas regras, aquela que lhe fosse mais favorável. Se for a regra definitiva, artigo 29, essa regra vai resultar em uma renda mensal maior? É essa que eu vou escolher. Mas olha, professor, após fazer os cálculos, eu verifiquei que a regra de transição ela é mais vantajosa. Regra de transição prevista no artigo 3º da Lei 9876 de 99. Então, é essa regra que eu vou escolher. Pois bem, essa decisão aqui, da tese firmada, aconteceu em 1º de dezembro de 2022. O Supremo Tribunal Federal decidiu em favor dos aposentados e pensionistas, analisando um recurso proveniente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tema 999, em que também foi favorável aos aposentados e pensionistas. Estava tudo certo, o INSS veio e opôs um recurso chamado de embargos de declaração, que ainda está em análise no Supremo Tribunal Federal, e já vamos falar mais sobre ele. Acontece que, nesse intervalo, para que o Supremo Tribunal Federal analisasse o recurso do INSS, a Suprema Corte julgou uma ação direta de inconstitucionalidade que reflete diretamente no resultado do caso Revisão da Vida Toda. Qual seja, para saber, duas ações diretas de inconstitucionalidade, a DI 2110 e a DI 2111. Nessas ações, discutia-se o artigo 3º da Lei 9876 é ou não constitucional. Lembrem-se, nós tínhamos duas regras, a de transição e a definitiva. Artigo 29 definitiva da Lei 8.213 e artigo 3º da Lei 9876, a regra de transição. Pois bem, no julgamento da ADI, foi considerado que o artigo 3º da Lei 9876 de 99, que trata do fator previdenciário e, portanto, regra de transição, é constitucional e os julgadores foram além. Na tese firmada na ADI 2110 e 2111, disse que o dispositivo é constitucional, somente ele pode ser aplicado ao cálculo para a concessão do benefício previdenciário e o segurado não pode escolher qualquer outra regra, mesmo que a outra regra seja mais favorável aos aposentados e pensionistas do INSS. Foi isso que ficou decidido no julgamento da ADI ao considerar o dispositivo como constitucional, como único e sem opção para o segurado. Ao entender que o segurado não pode ter opção, ou seja, poder de escolha, ele é obrigado a utilizar uma única regra. Portanto, não há mais que se falar na tese que foi firmada anteriormente, que diz: o segurado tem o direito, olha aqui, o segurado tem o direito de optar, o direito de escolher pela regra definitiva. O julgamento mais recente do Supremo Tribunal Federal praticamente mata a regra definitiva. Tudo isso para dizer a vocês, e esse tipo aqui de situação, em que a pessoa teve a tutela de evidência concedida. Vamos retornar aqui? Vamos lá. Objetivando a concessão de tutela de evidência prevista no artigo 311, caput, cabeça, inciso 1 do CPC, o Código de Processo Civil, para que o INSS seja condenado, obrigação de fazer. Fazer o quê?
providenciar o recálculo da renda mensal inicial utilizando a metodologia de cálculo da regra definitiva. Essa que nós estamos falando dela constantemente. Qual seja a regra prevista no artigo 29 da Lei 8.213 de 91, de forma que todas as contribuições previdenciárias que foram pagas, inclusive aquelas anteriores a julho de 1994, integrem o período básico de cálculo e façam parte do cálculo de concessão do benefício previdenciário, desde que seja encontrado um valor mais vantajoso para o segurado. E foi nesses termos que o julgador concedeu a tutela de evidência. E aí eu pergunto para os senhores, esse tipo de caso, o que acontece agora? Não sabemos. Somente depois da publicação do resultado final do Supremo Tribunal Federal é que nós vamos tomar conhecimento se as pessoas que já ajuizaram ações, aquelas pessoas que estão com os processos em curso, pode ou não ser prejudicada com o julgamento das ADIs. É isso que a Suprema Corte precisa decidir ao bater o martelo final. Até porque, vejam aqui, antes disso, nós temos a seguinte situação. Trago aqui mais um processo para vocês. Olha aí, um processo lá do DF, inclusive, Distrito Federal. Vou grifar para vocês, vou mudar de cor, tá? Vou grifar para vocês. 7ª Vara Civil, lá do DF, Justiça Federal, que diz o seguinte. A pessoa pede a mesma coisa aqui, tá vendo? Ó? A regra definitiva do artigo 29 para que seja feito um novo cálculo da sua renda mensal na aposentadoria por tempo de contribuição, só que, olha a decisão do magistrado, suspensão até que os tribunais superiores, leia-se STJ e STF, decidam a questão sobre o tema 999 e o tema 1102. Esse aqui do STJ, o 999, e o 1102 lá no Supremo Tribunal Federal. Até o momento em que eu gravo o vídeo para vocês, a última movimentação que nós temos é essa daqui, de 18 de novembro de 2024. Eu estou atento e acompanhando de perto todas as publicações, todos os meus sistemas que detectam movimentação ou movimentações processuais estão ligados no caso Revisão da Vida Toda. Surgiu qualquer publicação no Diário da Justiça eletrônico, eu vou repercutir aqui para vocês de imediato. Por isso que é importante que você esteja inscrito em nosso canal, com o sininho todas as opções, sininho, todas as opções ligado para que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como é o caso do tema Revisão da Vida Toda. Deixa o seu joinha, o seu like e compartilha o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.